Alô, meus amigos. Estamos começando mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Meu convidado hoje é um advogado. Vocês vão conhecê-lo melhor. Ele vai falar muito sobre shopping centers. E todo mundo frequenta shopping center, é a praia paulistana, né? Como vai, meu caro Daniel Cerveira? Tudo bem, obrigado. Obrigado pelo convite, Fausto. Espero aí contribuir aí com o nosso podcast. Com certeza. Você é advogado, é escritor, pós-graduado em Direito Econômico e Empresarial. Também gestão franquias e negócios do varejo da FIA, Fundação do Instituto, de Administração. Atuou como professor de pós-graduação em Direito Imobiliário, sócio do escritório Cerveira, Bloch, Goetens, 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 alemão. Hansen e Longo Advogados Associados. Consultor jurídico do Cindy Lojas de São Paulo. Colunista do site Central do Varejo e do portal Sua Franquia. Coordenador da Comissão de Expansão e Pontos Comerciais da ABF, Associação Brasileira de Franchising. É isso mesmo? Isso mesmo. Você E nasceu onde? eu nasci em São Paulo, Fausto. Paulistano? Paulistano mesmo, é. Maternidade de São Paulo ou não? Não, São Luís. São Hospital Luís ali São na Santa Luís? Amara, Hospital São Luís, é. Avenida Santa Amaro. Agora tem a filial lá também no No Morumbi, né? Morumbi, isso. Você é casado? Tô casado. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos. Sim. Tô no meu segundo casamento. Está no segundo? Eu tenho 2 filhos e agora a gente ganhou uma menina também, que é uma enteada também, que é a Lívia, né. Olha aqui o seu pai, Mário Cerveira. Olha as crianças, todas, uma mais bonita que a outra. Quais são os seus filhos aí? É. Os dois bebês? Aquele lá é o meu filho, esse aqui é o Guilherme e eu estava aqui do lado, né. Sei. Esse aqui é meu filho Guilherme, o André, a Lívia, enteada, minha mulher Ana Cláudia. Essa aqui foi a viagem que a gente fez agora em julho, ali em Amsterdã. Aqui a gente tá no Hotel Fazenda, aqui em Poços de Caldas. Minha mulher é de Poços de Caldas, né. É, Aqui a gente tá lá em Poços de Caldas, aqui a gente foi também no final do ano passado lá pra fazer o passeio ali na Caverna do Caverna do Diabo, Diabo. no Petar, né. Você gosta de viajar, né? É, muito bom, gosto. O Só por curiosidade, eh, a minha avó era irmã da avó do pai dele. E a gente conversou um pouquinho aí e vamos descobrir qual é o nosso É. parentesco, né. Mas somos temos Qual o grau, né, qual é, o grau. porque o sangue a gente tem mais ou menos tem igual. O que motivou você a se tornar advogado, Daniel? Ó, Fausto, assim, vamos dizer, conscientemente, vamos dizer assim, É, eu acho que foi por uma questão de, eh, eu gostava sempre gostei mais de humanas, né. sim. Então, português, história, geografia, sempre gostei muito, muito de história. E aí eu acho que foi por a questão dessa minha afinidade maior com esse ramo, eu acabei indo para o direito, mas talvez no meu inconsciente, né, pode ser também para aproximar do meu pai, né, meu pai também era É, advogado, é, então tem essa chance. Depois de mais velho você pensa: "Ah, talvez tenha essa ligação também", e no final é, eu gostei muito, me identifico, e não me vejo fazendo outra coisa, né. e está fazendo o trabalho em shopping com os lojistas não é fácil não, né. Não, não é o É, escritório a gente tem atua muito conflito, né, Daniel? muito conflito, o escritório a gente atua muito com com redes de varejo, redes de franquia, então a gente atende, os comerciantes, né, e muito nessa parte imobiliária, de locação comercial. E esse mercado de shopping é um mercado muito duro, né, sempre foi um mercado muito duro, muito concentrado. Então a gente observa que ainda existe ainda, às vezes aí movimentos de consolidação, então é um mercado oligopolizado, vamos dizer assim. E então e tem negociações bem difíceis, né, e Quais são contratuais. as principais demandas? Olha, a principal demanda dos lojistas é o al são os altos custos para você poder adentrar num shopping center, né, Sei, que além do ele paga sim, o aluguel mínimo, o aluguel percentual, né, o percentual é calculado sobre as vendas, você vai pagar o maior entre eles, e também tem os outros encargos, né, que é condomínio, fundo de promoção, água, luz, né, sei. então todo essas linhas aí formam o que a gente chama de custo de ocupação. Uma boa assessoria pode ajudar?
na na no setor de varejo? Ah, sem dúvida. O que sempre eu digo uma coisa, né, o comerciante tem que se preocupar com as vendas, com o atendimento, com o produto, com o shopping, né. E o shopping, ele toda a energia dele é destinada ali à questão do contrato, dessa relação. Eles têm muito mais experiência, são treinados, então às vezes se o lojista acaba assinando um contrato sem prestar muita atenção, sem uma boa negociação, né, sem um assessoramento, a coisa pode complicar. Então, uma assessoria é fundamental aí para conseguir atingir o sucesso. É um mercado muito bom, a gente sabe que, eh, mas tem que ter ali uma assessoria mesmo para que as pessoas entrem bem informadas ali no negócio. Onde tem o conflito maior? Olha, eu diria que são as negociações mesmo, né. Negociações. Porque, o lojista sempre ele tem que pensar: "Quanto eu posso pagar para o shopping considerando o meu faturamento?", né, e nem sempre essa relação ela é saudável, né, Sim, muitas vezes o custo de ocupação então a gente põe assim o número, o custo de ocupação não pode passar de 10 em geral, 10 a 15% do faturamento bruto. E às vezes esse custo de ocupação às vezes está em 30, 40% e aí tira toda a lucratividade, né. sim, claro. E aí o shopping sempre faz o papel deles, que é querer, né, maximizar as receitas, etcétera. E aí você tem ali ferramentas, tanto de negociação, como judiciais também para buscar um equilíbrio e aluguéis saudáveis, né. Daniel, como a reforma tributária pode intensificar a nulidade de cláusulas em contratos de shopping centers? Bom, o que a gente tem observado, eu até diria uma coisa, se me permite, assim, como eu falei, o mercado de shopping sempre foi um mercado muito duro, né, Sim, e da pandemia para cá, a gente observou um maior endurecimento ainda das negociações, né, então os sim. shoppings ali, talvez por uma questão também mercadológica do momento, talvez os próprios as estratégias dos shoppings, os objetivos são mais de curto prazo, né, ele tem ações na bolsa, então acho que mudou um pouquinho ali a visão, não era uma coisa tão, planejada de longo prazo. Mas o que que eu diria? Então, a gente vê que os contratos de shopping, eles costumam sempre ver algumas novidades, algumas cláusulas novas ali. E uma cláusula nova que muitos shoppings têm apresentado nos contratos e fazem e exigem, né, para renovar, para entrar no shopping, a aceitação dessas cláusulas, né, muito embora a gente consiga algumas negociações, é colocando assim, que se houver aumento na carga tributária, do shopping, em função da reforma tributária, esse custo, né, esse aumento será ali automaticamente jogado no aluguel, né, então aumentou 5%, o aluguel vai aumentar 5%, né. E essa cláusula eu entendo que ela é, assim, altamente questionável, né, porque é uma coisa que seria automática, né, a carga tributária também não é algo, assim, tão objetivo, né, tem que ver ali exatamente, pra você se calcular qual é o aumento da carga, não é algo tão claro, tão Sim. evidente, né. E também todo mundo vai sofrer com a reforma tributária, seja aumentando ou reduzindo os tributos. Então eu acho que essa cláusula a gente tem muitos argumentos para derrubar, dizer que essas cláusulas são nulas. Em caso de majoração de impostos, e prejudicando o lojista, qual é a atuação sua? Olha, na área de impostos, a gente, além da questão de fazer os planejamentos tributários, né, que são fundamentais, então, redes de franquia, por exemplo, onde tem a fábrica, às vezes importa, né, tem a relação com os franqueados, às vezes tem um conglomerado de empresas, é importante fazer o planejamento tributário para você ali entender, qual que é o melhor formato, o melhor modelo ali, né, a melhor formatação de toda a rede, todo o grupo. E aí também tem a questão das defesas, em processos de execução fiscal, que às vezes tem alguns abusos por parte do fisco, né, dos entes da federação, e também as ações que agora, sempre tem as ações de recuperação de crédito, né, então quando tem ali tributos cobrados, indevidamente, de forma abusiva, então você busca também recuperar esses tributos. Você mexe também com franquias. Muito com franquias também. A gente trabalha principalmente para franqueadores no escritório, e tanto assessorando, com a parte de contratual, né, consultoria em geral e também com demandas, né, com litígios. Quais Mas são os também mas riscos também atendemos franqueados também. quais são os riscos maiores das franquias? Dos Dos franqueadores? franqueadores. Ó, franqueadores, eu sempre falo assim, né, franqueadores tem alguns pilares, né, para vocês terem um pilar é o pilar, vamos dizer, jurídico contratual, um pilar é da formatação do negócio como um todo e o outro pilar é o relacionamento.
né? Porque muito função ali do pessoal, né? Dos relacionamentos. Então, eu acho assim, o principal das franqueadoras é você determinar a sua estratégia de expansão, né? Sabendo dos prós e contras daquela estratégia. Então, eu tô falando isso porque a questão de selecionar bem os seus franqueados, né. Então tem redes, às vezes, que tem uma estratégia de ter de acelerar demais essa expansão e sabe ali que vai comprometer um pouco a seleção desses franqueados e depois vai ter ali, os contras, né, vamos dizer, o lado negativo disso. E tem aquelas redes que procuram fazer uma expansão mais orgânica, e aí focando bem na seleção desses franqueados, porque, o franqueado no final é o que vai lhe representar a sua marca, que vai fazer, que vai tocar a operação. Então, se você não tem bons parceiros, isso acaba gerando contra a rede como um todo, né. Também tem que ter o perfil também, eu falo: "Quer ser franqueador? A franquia não pode ser uma solução, a minha rede não está muito bem, vou franquear para resolver meu problema aqui dentro da minha rede", né, não. Você quer ser franqueador, veste a camisa mesmo, saiba que você tem que, ser o franqueador 100%, não adianta ser mais ou menos, né. Obedecer, direitinho as regras. As regras É. e ter esse perfil, como eu falei, tem que ser firme, rigoroso na questão de padronização, etcétera, mas também, saber que você tem que dar, às vezes, o ombro amigo, você tem que saber ouvir também seus franqueados, porque a franquia é muito legal essa troca, né, então, se você conseguir ouvir seus franqueados, você vai buscando ali, né, quais são os pontos ali a melhorar para a rede como um todo. Um lojista de shopping, quando ele vai procurar você, qual é o maior número de reclamação? Olha, o que a gente tem lá no escritório, os principais são o seguinte, vamos dizer, eu quero abrir uma loja no shopping. Né, e Sim, aí a gente vai fazer análise do contrato e negociar essas cláusulas com o empreendedor, sei. né. A outra também que é muito frequente são as renovações de contrato, né, porque às vezes o lojista faz contrato normalmente de 5 anos, né, e aí ele quer renovar esse contrato por mais 5, mais 5, mais 5, às vezes estão 30 anos, né, no shopping center. E aí a renovação tem um ponto que é fundamental para quem está ouvindo a gente aqui do ramo, que é a chamada ação renovatória de contrato de locação, né. É uma ação judicial que tem o objetivo de renovar compulsoriamente esse contrato, independente da concordância do locador, né. Então ela é fundamental, para garantir ali o ponto comercial, né. Então essa ação, a ideia não é entrar com a ação automaticamente, é bom você saber que você tem esse direito. Então uma ação que você tem que ajuizar de 1 ano a 6 meses antes de vencer o contrato. Se você não entra com essa ação e não renova com o locador, né, até esses 6 meses antes, ele não está mais obrigado a respeitar aquele, quando ele pode, quer dizer, ele pode despejar o lojista, né. Então a ação renovatória é fundamental para que você ali tenha o equilíbrio de forças, e na ação renovatória, se não tiver acordo, quem vai fixar o valor do aluguel é o juiz, depois de uma perícia, que vai apurar a média de mercado. Então se é no shopping, a média é do shopping, se é na rua, a média daquela região, daquela rua. Então, a renovatória tem esses 2 objetivos, tanto renovar como garantir um aluguel justo, né, o preço de mercado. E as outras demandas são muitos débitos, né, às vezes o lojista também está devendo aluguel, não consegue pagar, sofre ação de despejo, negociação, e também a parte de, tem mais 2, vamos dizer assim, a parte de fechamento de lojas, né, shopping principalmente, tem multas pesadíssimas, né, se o lojista quer fechar a loja, então existem várias teses aí aceitas pela justiça, onde você consegue reduzir essas multas ou afastar algumas cobranças, quando tem, às vezes, uma dupla penalidade para o mesmo fato gerador, a questão de você também proporcionalizar as luvas, né, tentar receber as luvas de volta se você não ficou todo o período. E também um gargalo que existe na área de shopping, é a questão dos encargos condominiais, porque é uma reclamação geral que há muita falta de transparência na gestão desses encargos, né. Então, às vezes, tem lojista que tem uma rede de lojas, ele pode comparar, eu tenho um shopping um do lado do outro, às vezes o condomínio é 50% mais caro que o do vizinho, a luz é o dobro da luz do shopping vizinho. E aí sempre tem também essa questão de tentar buscar ali esclarecimentos, etcétera, e eventualmente até pedir algum tipo de ressarcimento. Quantos shopping centers tem em São Paulo? Olha, em São Paulo eu não sei dizer agora de cabeça, mas no Brasil, eu acho que estamos em torno de 700, alguma No coisa assim. Brasil? É, por aí, eu não sei dizer Na agora. capital deve ter o quê? Ah, eu acho é que depende do que a gente fala de shopping, né, tem galerias menores, shoppings, mas eu diria que deve chegar só na capital, no mínimo uns
30, 40, por aí, né? Então, 40. Quais são as obrigações do franqueador e franqueado previstos na lei? Olha, a principal obrigação do franqueador, que tem nossa lei de franquia, né? É uma lei de 2019, que foi promulgada uma nova lei, mas ela basicamente seguiu a lei anterior, né? Que é da década de 90, que ela obriga que os franqueadores, né, antes de assinar o contrato com os seus franqueados ou receber qualquer tipo de valor, eles têm que fornecer aos franqueados um documento que chama Circular de Oferta de Franquia, onde a lei vai elencar ali quais são os itens obrigatórios desse documento. Sim. Então tem que colocar qual é o perfil ideal do franqueado, qual é o valor total para os investimentos para a implantação de uma unidade, quais são as regras de não concorrência, as regras de rescisão de contrato, né? Então você tem que juntar os balanços, né, os 2 últimos balanços da empresa franqueadora, a relação de franqueados e ex-franqueados com o número de telefone para o candidato, né, ligar para esses franqueados e entender como é que funciona a rede, É um etc. trabalho bem complexo, né? É um trabalho complexo, mas eu acho que é bem interessante. E segue um pouco a legislação americana também, Sim, né. sim. Quais são as vantagens e desvantagens de incluir a cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de De franquia? franquia. Olha, contratos, de franquia é muito comum, né, ter a previsão da arbitragem para solucionar os conflitos, né. Então, assim, eu acho que cada caso a gente tem que estudar qual que é melhor, colocar arbitragem ou a justiça comum, né. A vantagem da arbitragem é que ela tende a ser mais célere, né, mais rápida, o procedimento como um todo. Muito embora às vezes, como não cabe pedido liminar, às vezes tem que entrar na justiça para depois entrar com a arbitragem, aí pode também demorar um pouquinho mais, mas ela costuma ser mais rápido no geral. Hoje em dia São Paulo, o Tribunal de São Paulo julgam, em comparação com outros estados, é muito mais rápido, né, não é como antigamente que demorava. Você vai às vezes para tribunais, infelizmente, assim, da Bahia, do Ceará, que pode demorar anos e anos um processo, né, que São Paulo é mais rápido. Mas mesmo assim, as arbitragens são mais rápidas e também tem um árbitro nomeado vai ser uma pessoa altamente especializada naquele assunto, também que facilita ali a compreensão do caso, né. Os pontos negativos é que é muito mais caro, né, o procedimento arbitral do que a justiça comum, e no geral é mais caro, vai depender da câmara, né, do custo do árbitro, mas é mais caro. E também é uma coisa que eu também às vezes fico um pouco assim, é que não tem o duplo grau de jurisdição, quer dizer, não tem recurso, geralmente você já prevê na cláusula que não tem possibilidade de recurso, né, então se você perder, você perdeu. E e e basicamente é isso. Então, às vezes, se você tem uma rede de franquia, vamos dizer, de micro franquias, e às vezes essas franquias, muitas vezes, assim, de home office, é muito comum, às vezes, o franqueado, ele se empolga, ele paga uma taxinha para entrar uma valor inicial de franquia baixo, se empolga e depois ele abandona, né, o negócio. Ele não segue com o negócio porque não tem muito investimento dele, ele acaba abandonando. E aí também não entra, daí se o franqueador precisar entrar com arbitragens para todos esses franqueados, vai sair uma fortuna, né. Então dependendo do tipo da rede, eu acho que a justiça é mais indicada. Dependendo do perfil também do franqueador, etcétera, de repente a arbitragem pode ser o melhor caminho. A cláusula de não concorrência pós-contratual é válida em que situações? Ó, cláusula de não concorrência em contrato de franquia tem previsão na lei, né, então ela tem um peso muito forte, e é uma cláusula também, que tem todas as justificativas econômicas, né, e de concorrência, porque ela diferente de, por exemplo, em shopping você também coloca cláusula de não concorrência às vezes, né, de exclusividade. Aquele lojista não pode abrir uma loja num outro shopping ou num raio daquele shopping, né, para bloquear a concorrência. Nesse cenário, normalmente se admite uma validade quando tem um tipo de limite temporal no tempo, né. Por um tempo eu não posso abrir, tudo bem. Mas você tem muitos argumentos para falar: "Não, isso aqui você está querendo, assim, artificialmente restringir a concorrência, a livre iniciativa dos lojistas, afeta também os consumidores", mas na franquia não, né, a franquia você tem ali
justificativa até do ponto de vista de, como eu falei, econômicos, que você vai incentivar o quê? A invenção, né, a proteção ali de know-how, né, etcétera. Então é uma cláusula que tem um peso muito grande. O que nós vemos só é que também na justiça e tanto na arbitragem, se essa cláusula de não concorrência extrapola uma razoabilidade, você pode ou anular, né, o juiz, ou então você ali modulá-la, né. Então também colocar uma limitação no tempo, né, também às vezes colocar uma limitação de território. Por exemplo, né, tem uma decisão, é antiga, mas sempre a gente usa como exemplo, era uma clínica de odontológica, aonde o franqueado, ele era um dentista, é a profissão dele. E aí tinha a cláusula assim, ele não pode durante, acho que era, não sei se era 5 ou 2 anos, mas explorar o ramo, né, dentro da cidade de São Paulo. E aí como era a profissão dele, etcétera, o tribunal acabou isso restringindo para o bairro lá, acho que era a Vila Mariana até, para que ele não poderia ter uma outra clínica, né. Então, quer dizer, é uma cláusula que tem um peso muito grande, mas tem que ter uma razoabilidade do ponto do ponto de vista de temporal e levando em conta ali as particularidades do Você caso. acha, na sua opinião, são regras demais ou elas são necessárias? Olha, de franquia, né. É, Eu acho assim, a relação entre franqueado e franqueador, ela vai se regular basicamente pelo contrato, né. Então, lógico, o nosso perfil do escritório é tentar fazer uma coisa mais objetiva, mais simples, mas não quer dizer que você não tenha ali que fazer uma coisa completa, né. Então, às vezes até quando eu tô com franqueados mesmo, conversando com franqueados, eu falo: "Ó, não se assuste com esse contrato, né, porque é assim mesmo, né, aí você vai colocar obrigações do franqueado, né, você coloca isso aqui, obrigações do franqueador, né, é. é natural, é do negócio, né, então, lógico, tem que fazer uma coisa razoável sempre, equilibrada, mas é preciso mesmo você colocar fazer algo assim, que parece extenso, mas pelo tipo de negócio é natural, faz parte. O que é master franquia? Master franquia é quando o franqueador, detentor da marca, né, ele vai ceder a marca pra uma outra empresa, né, para subfranquear, né. Então, é muito comum master franquias, vamos dizer, internacionais, né. Então tem uma marca, vamos dizer, nos Estados Unidos, ele cede, né, o direito da marca para o master franqueado no Brasil e esse master franqueado vai subfranquear. Mas eu posso fazer isso por regiões também, por cidades. Franquias virtuais, existem? Existem também. Franquias Como é virtu que funciona isso? assim, é lógico que é uma coisa super ampla, mas, por exemplo, tem muitas franquias, por exemplo, de você, preparar ou elaborar sites de empresas, né. E, por exemplo, né, Sim. tem franquia assim, tem algumas limitações, porque começa a esbarrar em outras tipos de negócio, outra legislação, mas franquia é um leque bem grande, né. O que que é franquia, né, Fausto, pra você saber? Franquia é quando há licença de uso da marca, você dê a marca para um terceiro, para explorar determinado negócio naquele padrão, Sim. né. Basicamente, franquia é isso, Não pode fugir do padrão. não pode fugir do padrão. É. Você é consultor jurídico do Cindy Lojas, aqui de São Paulo. Quais são as demandas prioritárias? Do de lojas. Olha, o que lá tem de tudo, né. Então lá atende desde de comércio em geral até pet shops, por exemplo, né. Então a gente tem questões de vigilância sanitária, questões tributárias, trabalhistas muito comuns, as dúvidas, consumidor, a parte imobiliária, né, do contrato dos pontos comerciais. Então eu não diria que tem algo, assim, em especial, mas é bem variado mesmo e ali é bom que a gente aprende bastante, né, que sempre vem um caso novo lá. Quais são os maiores desafios jurídicos hoje do pequeno ou médio lojista? Sim. Olha, eu acho que não só do pequeno, né, como de todo mundo, tem essa questão o grande desafio é você ali conseguir acomodar essa nova padrão de consumo que a gente verifica, que é a questão das compras online, né. Então hoje em dia, tem a questão do omnichannel também, então hoje não tem mais a pessoa que abre ali o balcão e fica só no balcão, se ficar só ali vai ficar muito difícil. Então, a gente vê uma tendência muito grande de ter esse casamento entre a venda Venda online e a online. venda física, É. né. Agora para os pequenos eu acho que é aquele desafio de conseguir margem,
né, conseguir boas negociações de compra de matéria-prima, de produtos. E a questão tributária, né? Porque o pequeno, a gente tem a legislação do Simples, né, que a princípio vai ser mantido, né, com a reforma tributária, não vai ser alterado, mas a tabela do Simples ela não sobe, né? Então a gente vê às vezes lojista que se sair do Simples inviabiliza a operação. Então às vezes ele quer cortar faturamento para não estourar o Simples, Sim. né? Se ele cresce um pouquinho, estoura do Simples, como eu falei, às vezes a operação como um todo ali acaba não se pagando, né? Então a gente tem um desafio tributário muito grande. É muito relevante que o governo, né, os nossos congressistas, os nossos políticos tenham consciência que precisa ter ali uma revisão dessas tabelas do Simples, né? Precisa ser do ramo, né? Senão se arrebenta todo. Com certeza. É, Não é fácil, são é. guerreiros aí esse pessoal. Durante a pandemia da Covid, como é que funcionaram os shoppings? Ó, bom, teve os decretos, né, municipais ali, que Sim, foram ali restringindo os horários, foram abrindo aos poucos, isso variou de cidade para cidade. E não só os shoppings como as ruas, né, os locadores de rua, muitos ali sensibilizados acabaram, concedendo descontos, algumas isenções, mas os shoppings que eu posso dizer, de maneira geral, no começo até que eles foram ali mais compreensivos, né, e não cobraram ali muitos aluguéis, mas continuaram as despesas de condomínio e tudo, que também baixaram, como fechou o shopping, fizeram um trabalho. Mas depois o que a gente observou foi, uma mudança radical, né, de postura, onde começaram a cobrar dos lojistas sem nenhum tipo de abatimento. E naquela época, né, você lembra que teve a inflação, ela sim, explodiu, então sim. principalmente os contratos, né, de shopping, de rua, geralmente são atrelados, de locação atrelados aos IGPs, né, IGPDI, IGPM, são os índices que reajustam os aluguéis, que não são os índices oficiais de aluguéis, né, eu até defendo sempre, até meu pai já defendia lá atrás, que os IPCs, né, que são índices que apuram a inflação do varejo, né, dos produtos destinados aos consumidores finais, são os melhores índices para reajustar aluguéis de imóveis comerciais, porque acompanham os faturamentos. Mas, normalmente são adotados os IGPs. Os IGPs deram ali, quase que subiu 50%, né, do final de 20, né, para 20, para 23, para 22, etc., subiram demais. E muitos shoppings cobraram esses aluguéis integrais, né? Pra você ter uma ideia, Fausto, a gente entrou mais ou menos 1.500 ações questionando a cobrança dos aluguéis e desses índices, seja imóvel de rua e shopping, por causa dessa falta de negociação, né, para conseguir mudar para os Houve muitas IPCs. exceções aí, né? Claro. Teve gente, É, muita gente negociou, a é, maioria dos casos teve negociação, é. mas muitos lojistas até hoje estão pagando esse preço. Os aluguéis acabaram ficando totalmente fora da realidade. Por isso que hoje, quem está entrando hoje nos shoppings, de maneira geral, estão pagando menos do que os lojistas antigos. Sim. E os antigos não reclamam disso? E os antigos tentam negociar, às vezes tem que fechar as portas ou então entram com ações judiciais para agora reduzir e equalizar esse aluguel. Sim. Porque, como eu falei, seja na renovatória ou revisional de aluguel, você consegue ali trazer o seu aluguel para o preço de mercado daquele momento. Que políticas públicas poderiam melhorar o shopping center de São Paulo? Políticas públicas. É. eh, Teria alguma forma de ajuda? Não? olha, eu acho que apesar assim, eu não vejo assim, eu acho que a política pública, eu acho que daí não é uma questão, vamos dizer, local, seria uma questão Sim, federal. A tributação eu acho que é fundamental, sim. né, porque você vê, tem franqueados às vezes, até para ter um crescimento da economia, o franqueado, ele tem uma, 2, 3 lojas, e ele não consegue ampliar mais, porque daí ele vai sair do Simples e torna inviável as operações. A taxação do governo americano fez algum estrago? Olha, eu acho que para determinados segmentos, talvez, né, mas eu não vejo hoje, assim, um elo direto, assim, uma causa e consequência evidente, assim, no nosso mercado, Sim. né. Eu acho que alguns setores foram realmente afetados, mas no varejo eu não vejo esse abalo, assim, direto. Você é escritor, né, Daniel? Não sei se eu posso me considerar escritor, né, Sim. mas eu tenho um livro publicado. Sim. Do que fala o livro? Meu livro fala da cláusula, de exclusividade em shopping centers, né, foi até o tema da minha conclusão de curso lá da FGV, que eu fiz Direito Econômico, Direito da Concorrência.
Então é um livro que eu até agora estou revisando, estou atualizando ele para ver se eu lanço ele uma nova edição Nova mais edição. completa, porque de lá para cá, né, muita coisa Sim. aconteceu. E tem esse livro, participo também como colaborador de outras obras ali, ligadas ao franchise, e também escrevo muito artigos, né, Inclusive para o para o nosso portal Orb News, portal aí, Orbis com muito News, né. orgulho, é isso aí. É, eu fico muito grato. Você está sempre presente no nosso portal. Em franchising, a circular de oferta de franquia foi um dos assuntos abordados. Do que se trata? Então, a circular de oferta de franquia é um documento que a lei de franquia exige que seja entregue aos candidatos a franqueados com 10 dias de antecedência Sim. da, 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 da assinatura ou de qualquer tipo de pagamento. Então, como eu falei no começo, é aquele documento onde você vai ali colocar muitas informações que a lei obriga, né? Quais itens tem que ser contados nesse documento. O franqueado entrar informado, né? Com todas as informações ali, antes de adentrar no negócio. Quais os principais cuidados que um franqueador deve observar na elaboração da circular de oferta de franquia? Bom, bom, primeira coisa é tentar ser mais objetivo possível, né, para não se enrolar, e só relacionar nesse documento aquilo que for estritamente obrigatório. Então, por exemplo, você não tem que colocar na circular de oferta, como às vezes a gente vê que colocam, projeção de faturamento, DRE, lucratividade, margem, isso você não coloca no documento, né. Isso é até assim, é natural que você apresente, que o franqueado peça essas informações, né, quanto que eu vou faturar, né, até preferencialmente tem que apresentar isso para o franqueado, para ele entender, mas então minha dica é colocar só estritamente obrigatório, ser bem objetivo e cumprir, que é enviar 10 dias antes, documentar isso bonitinho. Hoje em dia com assinaturas online, né, assinaturas digitais, facilitou muito o processo de arquivamento e gestão desses contratos. Então não atropele as etapas, né, envia o documento, espera 10 dias, cobra a taxa de franquia, manda o contrato para assinar, né, ou pré-contrato ou contrato mesmo definitivo. Cumpra essa etapa aí que depois vai te dar um E bom vem aí resguardo. uma nova edição do seu livro, então. Eu tô na fase Você está final, atualizando, né? eu tô atualizando, para a legislação mudou a lei de concorrência, É. e tô trazendo novas decisões que saíram, né, dos tribunais aí que saíram de lá para cá. Tô acrescentando aí mais alguns capítulos, né, então a ideia é lançar isso até o final do ano. Você é coordenador da Comissão de Expansão e Pontos Comerciais da Associação Brasileira de Franquias. É isso? Isso. Quais são os assuntos principais discutidos hoje? Olha, a comissão, a ABF, então, ela tem essas comissões. Você falando aí. Isso, aqui foi do nosso evento do Summit que a gente preparou, que foi agora em agosto, foi até um sucesso. Mais ou menos tinha 400 pessoas, né, lá no Teatro Villa-Lobos. Olha, o nosso principal temas ali da nossa comissão a expansão, né, das redes de franquia, então como captar novos franqueados, né, seja através de leads, ferramentas digitais, hoje está muito, né, em moda, IA, como também ali na forma tradicional de captação, como as redes fazem para fazer isso para crescer, né, dentro do seu mercado, e também trabalhando com a questão dos pontos comerciais, então relacionamento com shopping centers, opções de novos pontos comerciais. Então hoje a gente vê é, o Ibirapuera aqui, né? O Ibirapuera hoje tem várias redes de franquia ali instaladas, né? E E você acha que elas são adequadas ao cenário de hoje? o que eu. A lei de franquias? Eu acho que sim. É. Eu acho que sim. É uma lei que dá ampla liberdade contratual. Basicamente, ela só obriga o envio da circular de oferta e traz regras ali sobre franquias estrangeiras, tradução, franquias também, às vezes, ligadas a poder público. Mas, assim, eu acho que sim. A ideia é você não amarrar demais, né? Deixar, né, dar uma liberdade aí para as partes. E aí o Código Civil tem os seus princípios, né? Da boa-fé objetiva, subjetiva, equilíbrio contratual, a função social dos contratos, que vai ali ajudar a regular, né, essas relações e evitar que existe ali uma relação de abuso, né? Então eu acho que a lei ela é bem convidativa e é um sucesso, vamos poder dizer que é um sucesso, né? Sim. Porque apesar de toda a nossa dificuldade do Brasil,
a legislação antiga e a nova mostrou que ela não atrapalhou, né, no crescimento aí do setor, né. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Daniel Cerveira. Quais são os seus sonhos hoje? Meus sonhos? É. Eh, Olha, eu não tenho, assim, sonhos, assim, particulares meus, eu não tenho muitos, vamos dizer assim, né. Você se considera realizado, um Eu me profissional considero realizado, realizado? considero. É o que você queria É. desde jovem? Sim, sim, com certeza. E mesmo de questão de hobbies, assim, gosto de correr, gosto de comer fora, de viajar, eu não tenho um hobby. Mas o meu sonho, eu acho que a gente conseguir ver um mundo mais igualitário, né? É, A gente vê o Brasil aí, essa é a grande questão, né? desigualdade muito grande, e essas É, guerras também, esses sofrimentos ali ao longo do mundo. Então, é. ter mais harmonia aí entre os países, uma coisa mais multilateral. Governo americano, o que você pensa? Ah, Ah, eu sou muito crítico a essa política do Donald Trump, né. é, Não coaduno, assim, nem um é, pouco, assim, dessa visão deles. Eu acho que isso, na verdade, é contraproducente para os Estados Unidos. é. Talvez no curto prazo pode ter algum ganho, mas no longo prazo. E também ele acaba dando espaço para outros países terem maior influência Dá a sobre o impressão Brasil, que América ele, Latina e países, às vezes, não democráticos, né. dá a impressão que ele quer governar o mundo, né? É, eu acho que ele tem um viés muito, assim, carente um pouco dessa visão mais democrática, né. Você pratica esporte? Pratico. Qual? Hoje em dia eu faço mais corrida e faço algumas flexões, musculação de vez em quando, Do mas paulistano? eu vario, eu corro ou no Ibirapuera, ou na rua, ou no Paulistano, mas eu joguei muito futebol, né, e também treinava esgrima, né. Eu fui campeão Esgrima? brasileiro de esgrima já, às vezes eu até Você é esqueço campeão disso. brasileiro de Fui, esgrima? com 16 para 17 anos. É mesmo? Joguei o mundial uma vez no México, Não tive sabia alguns disso, não. é. E de onde veio esse gosto pela esgrima? Esgrima, eu fazia aula de tênis com os amigos lá no clube, e aí eles faziam, tinha 2 irmãos, e eles faziam esgrima. E aí falou: "Ó, por que você não vai lá ver?" Daí eu fui ver, comecei a gostar, no final quando eu vi, eu estava treinando 3 horas por dia, todo dia, Olha só, das 6 às 9, é. e virou campeão brasileiro. Virei campeão brasileiro. Parabéns. Daí acabei entrando na faculdade, acabou me aposentando, assim, mas tem todo o material lá, algum dia eu volto ainda, quem sabe, né. Futebol você continuou gostando? Futebol continuo. Joga? Não jogo mais Não. também, agora jogo mais com os filhos, né. Mesmo São Paulo, meu Mas você é time, novo ainda, pode jogar, né? posso jogar, é. É, É que às vezes tem até no Paulistano tem os jogos, mas eu não quero me comprometer com o horário, sabe assim? Tem sei, que ir pra não atrapalhar o time, né. sei. É, Mas mesmo o futebol mesmo pra assistir, eu parei muito tempo, agora eu voltei aí no estádio de novo com meus filhos, porque eles são você fanáticos aí torce por para que São time? Paulo, É São Paulino? São Paulino, né. Tá certo. Virei sócio torcedor agora depois de velho de novo, É, depois de velho, pra imagina comprar só. pra comprar os ingressos, Você né. não tem nem 50 anos ainda. Vamos longe ainda, É, se nem Deus metade quiser. da vida ainda você tem. Você vê televisão, não? Olha, eu vejo televisão, vejo jornal, né, e algumas séries também, hoje em dia no streaming, né, então mas eu gosto muito de ler também, Fausto, acho que o meu hobby pode ser leitura também. Leitura. E como você compara o jornalismo de ontem e o de hoje? Olha, eu gosto muito de buscar as fontes confiáveis, né, então eu até escuto alguns podcasts, assim, mas não como fonte, vamos dizer, muito de informação. Né, mais esse título de curiosidades, eu gosto muito de física também, de astrofísica, buraco negros, né, daí tem bastante material na internet, né. Mas eu gosto mais do jornalismo tradicional, então, do Estadão, Folha, Globo, né, eu ainda sou dessa linha aí. E livros, né? E livros, é. É. Os seus filhos têm que idade? Eu tô com um tem 8 e um tem 12, vão fazer agora, no final do ano. Você gostaria que eles fossem formados em quê? Olha, eu assim, o mais novo fala que quer ser jogador de futebol, falou: Quer ser "Então" jogador de futebol? a gente já falou que quer ser advogado também, vai Então mudando. você precisa levar lá no São Paulo, né? É, ele já joga aqui no Paulistano, lá em São Paulo é em Cotia, né, dá uma dor de É cabeça, Cotia, é. Cotia. Não, mas eu não tenho, assim, uma preferência, né, assim, se eles O que eles os quiserem, que eles né? quiserem e trabalhar isso, Tem sendo que ter vocação, honesto, né? isso, honesto, vocação, pensar no cliente, né, a coisa anda bem.
Como você vê o mundo hoje, Daniel? Eu falo assim, eu eh, diria assim, de 10, 15 anos atrás, eu vi o mundo com mais otimismo, né. É engraçado, porque o mundo eu vi ele se desenvolvendo nas esferas sociais, né, vamos dizer até ambientais, né, em termos de democracia. E de uns tempos pra cá, eu achei que o mundo deu uma embicadinha pra baixo, né. Então, a gente vê alguns movimentos aí geopolíticos ali complicados, né, indo pra um rumo que eu não gosto. Eu ando muito preocupado com isso, porque a maioria das pessoas com quem eu converso aqui tem a mesma opinião sua. A gente não vê um futuro promissor, né? É. Tá meio complicado. Isso a própria ONU, né, perdeu muita força, então a gente não tem uma É, união, né, então a gente vê ali às vezes, essa questão às vezes, esses embates entre as grandes potências, né, a gente não vê uma união mesmo, um caminho não cumpre o papel como cumpria, né? exatamente. É. São Paulo, você acha o que do trânsito de São Paulo? Tem conserto? Parece que piorou nos últimos tempos, né, Fausto, É, você não muita achou? moto, né? Muita moto, ele estava na época de pandemia melhorou bastante, agora parece que piorou de novo, o home office acho que o pessoal tá desfazendo, né, os home É, offices. voltando para os escritórios, né? É, assim, eu acho que São Paulo é falar o básico aqui, mas tem que ter uma visão de longo prazo, né, de estrutural. Seja para investir em mais transporte público, né, metrô, etc. Você vai viajar, às vezes você vê ali tudo ali recortado por baixo, funcionando. E também, por exemplo, a questão mesmo da fiação, né? Porque, não, fiação para passar baixo da terra é muito caro e nunca se começa, né? É, E agora aí já dá uma tem chuva, para o farol, agora tem a Avenida Santo Amaro aí que estão tem um fazendo. belo Tem alguns trecho. lugares É. melhoraram, mas tem que E começar você isso. olha, é outra avenida, né? Outra coisa, a parte visual, então nem É, fala, é. né, e também afeta o trânsito, então eu acho que é fazer ali ter coragem, né, esses políticos e pensar no longo prazo, mas a gente sabe que na prática é bem difícil acontecer, né. Você admira o prefeito que está hoje comandando a cidade ou não? Olha, eu não, vamos dizer, eu não posso eu não tenho tanto conhecimento profundamente das políticas públicas, na verdade eu não votei para ninguém para prefeito, né, nem para presidente, né, eu anulei meus votos. Mas eu reconheço que, por exemplo, na área de segurança a gente vê, com essa questão das câmeras, né, até o nosso presidente do Cindy Lojas ali, ele me apontou ali boas políticas, que estavam sendo feitas pelo prefeito, tudo, e eu achei bacana, mas eu não tenho tanta informação para passar, Fausto. Adoro a cidade, nunca não me vejo morando em outro lugar, É. né, mas eu não tenho muita informação A para gente passar. viaja quer logo voltar para São Paulo, né? É isso aí, É um negócio incrível, com todos os problemas que né. tem. Antigamente, eu vou morar no interior, que é mais tranquilo e tal, mas hoje não é mais, né? Você precisa trancar a porta, bem trancada, Também, não é? com A gente certeza. vive um mundo de violência aí muito grande, Tem né? alguns bolsões aí, mas eu já acho que generalizado, né. Os comerciantes que trabalham no centro da cidade, não tem nada a ver com shopping, mas os que estão no centro da cidade devem estar apanhando muito, né? Ah, com certeza, com certeza. Tem aqueles corredor ainda a 25 de março ainda é um fenômeno, né, ainda Nossa, tá permanece. sempre cheio. Ali é um fenômeno, É. é absurdamente, atrai muita gente. Ali é um shopping, né? É um shopping e só produto boa qualidade, É, com preços bons, né, é, então é, realmente é algo, que tem uma abrangência nacional mesmo, o Brasil inteiro vai lá. é. Mas você vai pegar mesmo aquele comércio do Brás, do Bom Retiro, essas lojas do centro, ali perdeu muito mesmo, né. Você vai pegar, por exemplo, fim de semana no centro, não sei se você já foi recentemente, lógico que tem ali alguns projetos, algumas coisas que vão melhorando. Você vê, tem muitos restaurantes indo para o centro agora, né. Na Praça da República tem uns restaurantes, embaixo parece do Anhangabaú, fizeram um café muito bonito, eu não fui Tá visitar. melhorando o Tá centro, não é? melhorando, mas acho que é algo que ainda tá muito muito engatinhando aí, mas sofreram muitos E os acho que o que lojistas. vai ajudar bastante também é a sede do governo, de São Vai pra lá, Paulo, por parece que ser na sim. cidade, né. E, além do governador, todos os secretários vão para lá, né, então vai ficar um movimento bem maior ali naquela Eu trabalhei região. anos no centro, como eu te contou antes, né, no É, edifício Suzaros, na São é, Luís, então eu é, trabalhei anos lá, é. andava como estagiário ali toda a Avenida de Ipiranga, João Mendes,
andava tudo pelo centro, e eu tenho assim aí vamos dizer, vamos tentar ser otimista, né, São Paulo é uma potência, e fazendo um bom encaminhamento, colocando segurança, investindo em comércio, tudo para dar certo, né. Você chegou a pegar aqueles grandes cinemas do centro, não? Não, não Não, cheguei, só passava em frente ali. já tinham Não, fechado. eu ainda assistia cinema na Paulista, o Gazeta, Gazetinha, né, aquele Gazetinha, que ainda existe, né? existe ainda. Ali tinha o Tem Marabá, teatro, tinha o Ipiranga, o Cine República, tinha um eram monte. vários É, cinemas, né? E era o passeio do paulistano, né? E você morava em determinado bairro, dizia, hoje eu vou para a cidade. a cidade, né. Cidade queria dizer o Centro. centro, né? São João, né, É, Rio é, Branco ali. é. É, mas nós vivemos um mundo, pegamos muitas modificações, né? Isso você pegou. Televisão branco e preto, você chegou a ver? Não. Branco e preto não, mas a Só já televisão colorida, sem controle remoto, isso eu sem peguei controle sim, sem remoto. controle remoto. É. Tinha os 4 canais ali, manchete, né. A dificuldade com telefones. Você para Olha. comprar um telefone, custava um dinheirão o telefone, né? Não, eu quando eu comecei a trabalhar com estagiando, ainda tinha penhorar linha telefônica, né. É. Penhorava a linha telefônica e vendia no leilão, E hoje não vai pra ter o cobrar que dívida, hoje né. não tem o que piorar, Hoje em né? dia não vale nada. É. Bandidagem em São Paulo, qual é a sua o que você acha que deve ser feito? Olha, Porque está demais, né, sim, sim, isso Daniel? Não é, pode mais sair na rua, filho. Você é falou que corre na rua, é perigoso hoje, né? perigoso, É, totalmente, é. né, assim, é sorte, diria assim, né. Você pode, a qualquer momento, ser ali batizado e te assaltarem. Mesmo aqui em casa, perto da 9 de julho ali, tinham vários roubos de celular. Então o que que eu acho? Eu acho que, tem que ter uma política de segurança, com muita inteligência. Então, como a gente falou, né, o roubo de aliança, de celular, tem alguém que está comprando isso. Claro, Tem que acabar com isso. Lembra aquele claro. trabalho que foi feito tempo atrás com os desmanches? Sim, Melhorou bastante, melhorou. né, porque é uma cadeia isso. É, Se você pegar só o bandido aqui, então eu acho que são várias frentes. Uma, tem uma revisão de legislação mesmo, né, se atualizar a legislação, né. Eu não sou muito favorável a legislações draconianas, nada disso, mas eu acho que tem que ter uma revisão, né, não é possível a pessoa roubar o celular 10 vezes e tá solto, mesmo que for furto. A parte de inteligência, e ter um policial, né, efetivo ali na rua. Não sou favorável à violência policial, a nada disso. Acho que isso não resolve, isso é provado que isso não resolve em nenhum lugar, né. E a população tem que respeitar a polícia, né. é. Eu até lembro antigamente, né, falando antigamente, na década de 90, lembra como é que era? Tinha assassinas de final de semana, lembra? Sim, Ah, morreu 5 no lugar, 7, 10, morriam vários no fim de semana. Você vê, é, isso parou, isso é, melhorou. é, Mas aí a sensação de insegurança é muito grande mesmo, é. né. Então acho que a população é o maior drama nosso. E aplicar também saneamento básico, educação, dar lazer para essas crianças também, trabalhar as crianças, né, educação. É um trabalho, acho que não é fácil, né. Daniel, você falou para mim agora há pouco que a sua avó Zilda está com 107 anos, com saúde perfeita, apenas não houve direito. Que felicidade é essa, não? É, é É, de chamar atenção, né. é. Eu conheço pessoalmente a dona Zilda e gosto muito dela. E fico feliz em saber que ela chegou aos 107 anos e, pelo jeitão, vai Andando, seguir andando. nada, a saúde impecável médica. Essa longevidade, hoje o Brasil hoje é um país de velhos, né, e vai ser cada vez mais. A base da pirâmide alterou, né. Alterou, É uma alterou. tendência muito grande. E falando de negócios, quem tiver essa visão, né, a área médica, por exemplo, tá aí, vai faltar geriatra, né. A sua avó reclama quando você não vai visitá-la? Olha, reclama, né, Fausto, não tem jeito, né. É, A gente tenta estar presente, mas às vezes é difícil também no dia a dia, né. a Eu vida tenho vida duas avós vivas ainda, avós não mais, né. E a gente sabe que às vezes é difícil no dia a dia, mas é uma de importante, né. 107, a outra Acho que 94, 95 também, que é a 95. mãe da minha mãe, É, mãe da sua a mãe mãe. da minha mãe. É, é. É um país realmente de velhos hoje, e eu acho que o país não está preparado para isso, porque hoje surgiram aí as cuidadoras, né.
Tanto que elas estão querendo que, eh na reforma trabalhista, elas tenham condições melhores de trabalho, né, porque não tem como registrar e etcétera, né. Aí eu posso fugir um pouquinho do meu ramo, mas eu acho que cuidadora talvez se enquadre em empregada doméstica, né, eu acho. Eu não É, sei, talvez apesar enquadre que o na trabalho é bem diferente, né, porque você cuidar é, de uma pessoa é, idosa, não é, tem que depende do idoso, mas tem que dar banho, tem que é. alimentação na boca e enfim. É um desafio grande, né, porque também se É, você vai regular isso, tem que ser enfermeira, tem que ter algum curso, você começa também a engessar, né, e tirar a mão exatamente. de obra. Acho que o desafio do Brasil hoje é a mão de obra, né, É, todos os nossos em clientes, em todos os setores. quais são os desafios dos varejistas, donos de restaurantes? É a mão de obra hoje. É, Hoje é o pior gargalo é a mão de obra. é. Vai buscar um encanador, um pedreiro, tá difícil. Por isso que se conseguir, propiciar, assim, empregos para essas pessoas da idade mais avançada, pode ser uma solução, né, É, pode ser uma é. solução. E eu tenho notícia também, a gente vê pela televisão aí, nos telejornais, há várias empresas trazendo de volta pessoas com mais de 60 anos até, por causa da experiência, né. Sim, sim. Eh, E do são engajamento, né. exatamente. É. Até para ensinar os que estão Sim, sim. trabalhando, vai mostrar a experiência, Ah, isso dá certo, isso aí não dá certo. eu acho que não vai ter muito pra onde correr, viu. É, Pode ser uma estratégia e uma necessidade também, né. também, também. Então tem que conseguir fazer, encaixar ali, lógico, não vai deixar uma pessoa 70 anos, 75 anos, o dia inteiro de pé atendendo, mas pode É, fazer algum tipo de serviço, é, eu acho que tem que ter essa visão das empresas sim, é. sem dúvida. Pode fazer um podcast, né. Podcast, com certeza. Pode fazer jornalismo, né. Jornalismo, e também trabalhar com computador, por que não, né, a gente vê É, tanta gente hoje, eh, aprendendo a mexer com computador depois, né, depois é. de mais Você tem um idade. podcast também na associação, não? Não, eu participei, a gente participa, né, Sei, então me convidaram para fazer pra mediar, né, um podcast com alguns empresários, né, sim, alguns executivos de empresas, e a gente fez um na feira de franquia agora, todo ano tem a feira de franquia, né, certo. acho que é uma das maiores feiras do mundo, é um sucesso total, em junho, e aí eu fiz um podcast lá e vira e mexe a gente participa, né, de alguns eventos, algumas Você foi o mediador? fui mediador. Hã, Como coordenador da comissão, né. sim. Você tem facilidade de expressão, né? Não s talvez a experiência vai ajudando, né, professor. Eu lembro que Vai no ajudar. começo, quando eu ia fazer uma sustentação oral, dar uma aula, fazer uma palestra, né, o nervosismo era grande, né. É, A idade tem essas vantagens, né, a gente vai é, é, ganhando bagagem, né. é. Voltamos à televisão. Que canal você assiste? Olha, eu assisto muito, como eu falei, jornal, então Globo, Globo News, às vezes CNN, e assisto muito esses Discovery, National Geographic, né. E esses documentários, né, então e aí variados, né. Mas assisto também Netflix, né, Prime. Seus filhos são bastante novos, né, e hoje está difícil educar, né? É difícil, bem difícil, né. É, Às vezes tem acesso ali, então é aquela história, né, até é um é um debate que a gente tem ali, porque uma coisa é que antigamente a gente brincava na rua, né, você falou que sim, brincava com o meu claro, pai. Na claro. minha rua era uma rua pequena também, eu ficava muito tempo na rua, então eu brincava de bicicleta, polícia e ladrão, andava sozinho pela rua. Hoje em dia não tem mais isso, né. É, Então as crianças ou brincam no prédio quando não tem, então a gente coloca eles atividades, né, então às vezes vai fazer um futebol, faz as atividades ali, então você tem que conseguir equilibrar as atividades externas, né, as esportivas, ou culturais, escola de inglês, com o descanso também para poder parar, estudar, brincar, né. E hoje também essa questão de celular, né, de acesso, né, conteúdos ali inapropriados, então é uma vigilância constante e tentar equilibrar ali a como é que você administra o problema do celular? olha, hoje tem o controle parental, mas a gente sabe que as crianças burlam também o controle parental, É, né. Então eu acho que o principal lógico, colocar limites de uso, né, em horários e você está conseguindo isso? olha, eh
Eu acho que, não tô no ideal ainda, mas também não vejo hoje como um problema crônico das crianças, né. Lógico que às vezes tem fase, tem jogos, né, às vezes e tal, mas acho que tá dando pra hoje a gente não vê nenhum, vamos dizer, consequência na escola, nem nada, mas lógico que é um desafio constante, É, mas que é muita conversa, né, Fausto, acho que o principal é conversa, é. conversa franca, né, alertar para esses riscos aí Eu dessas toquei redes nesse sociais. assunto em relação ao Ítalo dos Santos, que está preso. Ele e o marido, Isso. como ele fala, o casal, né, eles estão presos. Eh, Eles fizeram, o diabo com a criançada, sabe, com os jovens e tal. Eh, e usando o celular, imagem no celular. Crianças, eh, levando até que não sei se aconteceu, mas o celular é capaz de levar uma criança ao suicídio, né. Sim, É. totalmente. Não, eu acho que isso, vamos dizer, precisou um youtuber, né, vir É, trazer isso à foi tona um para mostrar esse youtuber. problema Pois é. que era tão E ele evidente. está sendo ameaçado de tudo quanto é Totalmente. lado, Até a né. psicóloga, aquela que até É. saiu ontem, né, É, no eu vi ontem, eu Fantástico, vi. né. E tem também, às vezes, outros, né, tem não vou falar o nome aqui, vai, Sim, tá bom. mas que também não era tão grave como esse caso do Ítalo, mas também fala muito de namorar, sabe, né, de 12 anos, namorou não sei quem, namorou festa, só fala de namorar com crianças, né. E isso e tem uma audiência grande, até saiu do ar esse youtuber, né. Então, realmente eu acho que aí tem que ter uma legislação mesmo para punir esse pessoal, e sou totalmente eu acho que realmente passa esse do Ítalo é uma coisa gravíssima, né, se você for ver as acusações ali eu nem conhecia ele, eu não conhecia o Ítalo e na minha casa não tinha. Mas esse outro aí, às vezes circulava, a gente viu muitos amiguinhos que assistiam também, então eles estão sujeitos, por isso tem que ficar de olho o que que eles estão vendo o tempo inteiro, conversar, né, e Que buscar coisa. alternativas, né, para tirar do celular, né. É, Então a vida é tirar do celular. isso é um trabalho para o mal, né. É. Que coisa. O Você se formou onde, advogado? Eu fiz FMU, Você foi na FMU? FMU, é. É. O ginásio, O giná eu estudei você no fez o liceu clássico, ainda ou não eu existia não mais o existia, clássico? eu fiz Liceu Pasteur, lá na Vila Mariana, Sim, e depois eu fui para o Ângulo Latino, que era da Aclimação, onde eu morava, né. sei, E aí eu concluí lá. E lá que eu fiz humanas, né, que tinha parte de separava entre biológicas, exatas e humanas. perfeito. Lá que eu fiz humanas. Daniel Cerveira, eu fiquei muito feliz com a sua presença. Eu penso que o espectador gostou muito, porque você detalhou como funcionam as lojas e os shopping centers, não é? É uma curiosidade para as pessoas, porque a gente vai ao shopping para fazer compra, mas não se interessa por, não é? Não quer ter loja, não quer nada, mas tem muita gente que deseja Tem esse sonho, ter né, de uma ter uma loja, ter loja. um dom de quer uma loja. É. Então eu agradeço muito, viu, a sua presença aqui. Espero que você volte mais vezes. Continue escrevendo para o nosso podcast, para o nosso portal. São artigos excelentes. E muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Fausto, então, toda a equipe. Obrigado aí pela presença. Pode contar comigo sempre aí, foi um prazer, foi muito gostoso estar aqui. Tá bem, eu que agradeço. Ao Obrigado. espectador nosso, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.